Esse vídeo tem como objetivo a criação de círculos em pontos geográficos. Esses pontos geográficos eu coloquei aqui no mapa de uma forma aleatória, tá? É apenas um demo, né? Então esses pontos têm uma tabela, tá? Com os nomes, tá? Eu coloquei uns nomes quaisquer, né? E esses pontos podem representar uma série de eventos, por exemplo, árvores, contêineres, papeleiras, lixeiras, cruzamento de uma conexão com gás, não importa o que seja, tá? Bueiro, alguma informação, tá? Então, eu vou utilizar o geoaplicativo, tá? Para gerar esses ciclos. Só que esses ciclos eles não são o mesmo do outro vídeo. A ideia aqui é gerar ciclos particionados, tá? O cliente deseja criar um ciclo particionado em 2, 3, 4 partes. Então, ele formando o ângulo, tá? Eu consigo quebrar ele em várias partes, tá? Então, vamos utilizar um layer de pontos de um arquivo de usuário, tá? Com campo nome, tá? Então aqui, como eu já disse em outros vídeos, não tem os atributos que o programa precisa, o sistema então cria automaticamente, quando é acionado a função. Então vamos lá em geoaplicativos, pontos, linhas e áreas, tá? Eu vou utilizar essa função aqui de gerar ciclos e particionar em áreas, tá? Por ângulos, tá? Quando eu faço isso e eu escolho layer de pontos, o que o sistema está dizendo? O sistema está dizendo que você deve informar na primeira coluna, tá? O raio, tá? E você deve colocar com azimuth 0 e o ângulo que vai determinar essas partições. Então vamos lá. Então eu venho aqui no banco de dados de pontos, o sistema já incluiu esses campos. Então aqui a primeira opção de raio, vamos colocar aqui 300 metros, né? Então é 0.300, tá? Muito bem. Ele pediu que no azimuth eu colocasse 0, tá? Por que é 0? Porque nesse campo, nesse atributo, eu vou ter opções para poder que essa partição ela fique com uma determinada rotação dentro do ciclo. Então, por enquanto, não vai ter nenhuma rotação. Apenas é uma divisão pura por ângulo. Então, vamos dividir o círculo de 300 metros em, por exemplo, 120 graus. Tá? Então, se um ciclo tem 360, se eu colocar o número 120, ele vai dividir automaticamente o ciclo por 3. Tá? Então, vamos colocar 120 e vamos rodar novamente. Tá? Então, a primeira vez, ele apenas adicionou os atributos importantes, né, obrigatórios, e agora, eu acionando novamente pontos, ele já tem os atributos, já estão preenchidos. Então, ele já vai gerar esses ciclos. Vamos lá. Pronto. Então, ele está avisando que esses ciclos foram gerados, só que ele não gerou polígonos, ele gerou linhas. Então, no Maptitude, você tem uma opção que você converte linha para área. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, cada círculo desse, você terá 3 áreas. 1, 2, 3. Então, quando você exportar para a área, tudo isso se conecta, tudo isso vira área. Tá? No caso, é um círculo. Então, aqui eu tenho 3 áreas dentro de um círculo. Então, o usuário pode querer isso para alguma finalidade, tá? Então tem muitas aplicações aqui, né? Então vamos agora mudar um pouco esse parâmetro, só para verificarmos uma nova geração de áreas. Então, ao lugar de 120, vamos colocar aqui, por exemplo, 90. Então, se eu colocar 90, tá? 4 vezes 9, 36. Então, ele vai gerar 4 áreas. Tá? Vamos rodar de novo. Ou seja, o ângulo determina quantas partições esse ciclo vai ter. Vamos lá. Muito bem. Então, ele gerou 4 áreas. Ó. Tá? Então, dá para verificar. Além do círculo, você ainda tem 4 áreas.
tá? Vou fazer mais uma vez. Aqui. Vamos aumentar aqui o raio para 0,400 metros, tá? Que está em quilômetros. E o ângulo, vamos colocar aqui 45 graus. Tá? Para todo mundo. Você pode colocar um diferente do outro, tá? Você pode aumentar aqui, por exemplo, pode colocar aqui, por exemplo, 1 quilômetro, tá? E pode, aqui no caso, você pode colocar, por exemplo, aqui 180, tá? Você pode colocar o que você quiser nessa tabela, tá? Vamos rodar de novo. Virar círculos. Vamos ver como ele vai fazer. Muito bem. Aqui, ó. No caso de Patrícia, ponto Patrícia, ele gerou de 1 km e o resto ficou dessa forma, tá? Então você convertendo numa aptitude, que você tem a opção de converter aqui de linha para área, é só escolher o layer de linhas que ele gerou, tá? Ele gerou essas linhas e você pode converter numa aptitude aqui linha para área. Quando você fizer isso, ele transforma em área. Depois você pode exportar para o Google, outro software qualquer, tá? Então esse é o objetivo desse vídeo.